Outra questão pendente aí Sim. é a questão do TAC, Sim. né, do termo de ajustamento de conduta Da intervenção. sobre a intervenção, Uhum. sobre a questão da saúde. O TAC foi proposto pelo Procurador-Geral de Justiça, Isso. pelo Sérgio Ricardo, Isso. acolhido pelo desembargador Orlando Perry, Isso. e foi assinado com a intervenção. Isso. Quer dizer, a intervenção assinou um TAC para o prefeito Emanuel cumprir. E esse papel do Procurador-Geral de Justiça, que é o fiscal da lei, como é que vocês estão avaliando isso tudo aí? Antero, senador Antero, me estranha muito a atuação do Procurador-Geral de Justiça, Deusdedit. Eu, particularmente, tenho uma relação muito positiva com ele, é um cara muito educado comigo, todas as vezes que a gente tratou institucionalmente, ele sempre foi muito, muito decente. Mas me estranha algumas ações dele, especialmente em relação ao TAC, especialmente uma decisão que eu, enquanto aí aspirante a operador do direito, coisa que o senhor aí tem vários operadores de direito nos ouvindo, acho aterrorizante para a segurança jurídica. Ele manifesta em uma decisão do prefeito Emanuel Pinheiro recorrendo do TAC que a legitimidade da parte da prefeitura de Cuiabá, dizendo que, afirmando que o prefeito Emanuel Pinheiro não tinha o desejo de manter uma gestão, ele não tinha desejo de manter uma gestão de excelência como a da intervenção, o que é uma piada, e desculpe dizer, porque todo mundo viu o que foi a intervenção, porque ele estava recorrendo do TAC. Juridicamente, isso é inadmissível, porque é a legitimidade da parte recorrer, e o Ministério Público não tem que dar opinião sobre o que ele acha, qual é a intenção da parte recorrer ou não. E eu faço o questionamento aqui, achando estranho uma fala dessa natureza que extrapola as funções do Ministério Público. Ele pode questionar juridicamente, mas não a intenção do gestor, porque esse TAC, ele obriga a Prefeitura de Cuiabá a pagar servidores do Estado que praticamente não trabalham, não servidores do Estado que não trabalham, alguns servidores da intervenção, que lideravam a intervenção, sendo pagos pela Prefeitura de Cuiabá para ficarem lá sem fazer nada. E obriga que as nomeações passem por uma aprovação do Ministério Público. Isso não existe em nenhum lugar do Brasil. Isso é totalmente fora do ordenamento jurídico, por isso que nós vamos recorrer, sim. E eu faço algum questionamento, e aí vem a minha estranheza, que eu falei do início. Não, é claro que eu não posso acusar aqui de forma alguma o Procurador-Geral de Justiça, mas me causa estranheza, eu quero ver se deixando essa mensagem à população, se possa refletir. Veja, na SEMA do Governo do Estado, Secretaria de Meio Ambiente, houve uma operação feita à tarde, sem dar nome aos bois, buscando a maior descrição possível de prejuízo de 400 milhões de reais, quase o valor de um VLT ou um BRT, se fosse concluída a obra, em fraudes e licenças ambientais. 400 milhões de reais. Não vi uma denúncia da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao STJ, em relação ao governador Mauro Mendes. Operação Espelho. 100 milhões de reais de desvio da saúde do Estado de Mato Grosso. Procuradoria-Geral de Justiça denuncia os empresários envolvidos e não tem participação de secretários e nem de governador. Quer dizer que eles saquearam 100 milhões de reais da saúde do Estado de Mato Grosso e não há uma manifestação contundente do Procurador-Geral de Justiça e não há denúncia contra ou investigação contra essas autoridades. Tudo bem que investigação criminal para o governador compete ao STJ, mas os secretários não. E não há nenhuma falha em relação aos secretários. Quer dizer que eles conseguiram tirar 100 milhões de reais sem participação de ninguém. Ninguém teve envolvido nisso. Eles foram lá, pegaram e foram embora. O governador Mauro Mendes recentemente saiu em várias páginas, inclusive nacionais, que ele utilizou uma UTI aérea, que tantos pais de família estão indo na Defensoria Pública pedindo liminar para conseguir uma UTI, para fazer a cirurgia do seu filho, gente vindo de Colniza, gente vindo de Nova Bandeirantes, de mais de 1.000 quilômetros de Cuiabá, utilizando uma UTI aérea. O governador utiliza a UTI aérea para ir a uma festa dos irmãos Joesley, se não me engano, o pessoal da JBS, e não há uma manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça. Imagine se eu chego numa festa dentro de uma ambulância.
É mais ou menos esse paralelo. Não há nenhuma manifestação. Em relação ao BRT, está tramitando há mais de um ano, sem uma posição sequer da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Em relação ao seguinte, senador Antero, os dois consórcios que disputaram a licitação do BRT, Nova Engevix e Paulitec, eles têm consórcio em outros estados, como no estado do Espírito Santo. E a lei de licitações prevê que grupos econômicos que disputam, que têm consórcio e têm ligação empresarial em um estado, não podem disputar entre si no outro, porque naturalmente isso induziria você a pensar que se eles estão juntos em outro estado, estão disputando aqui, se um que ganhar, o outro também vai ganhar também. Isso prejudicaria com que você conseguisse abaixar o preço ao mínimo possível. A lei de licitações proíbe a realização de licitação com empresas participantes de consórcios unidos em outros estados. Eles estão no Espírito Santo, disputaram a licitação em Cuiabá somente os dois consórcios, e o Ministério Público de Mato Grosso não disse nada em relação a isso. Eu vi agora recentemente uma fala também política do Procurador-Geral de Justiça, Deusdedit, dizendo que caso o prefeito não venha a cumprir o TAC, que ele iria sofrer uma intervenção total. Sendo que está tudo sendo cumprido e uma fala dessa soa quase como uma ameaça, uma estranha ameaça. Então, diante disso, sem querer acusar e querendo entender, estou juntando toda a documentação. Quarta-feira estarei em Brasília e farei uma consulta ao CNMP, ao Conselho Nacional do Ministério Público. Você fará uma consulta ou vai fazer uma representação contra ele? Vou fazer uma consulta se todas essas ações, se atos dessa natureza, são normais. Se isso caminha de acordo com o espírito da impessoalidade, com o espírito do respeito à administração pública e respeito ao ordenamento jurídico. Se for dito, não, isso é normal, bom, respeito, então não tenho nada a dizer. Mas eu pedi que, caso isso seja lido como fato estranho, que seja recebido como denúncia ao CNMP. Porque esse conjunto de ameaças veladas... Então, na verdade, você está fazendo uma denúncia ao Conselho Nacional do Ministério Sim, mas Público, primeiro travestido de consulta, né? Não, não é travestido de consulta. Primeiro, eu estou tendo a responsabilidade de pedir uma consulta para que não haja atrito institucional. Caso haja essa manifestação, aí sim, vai automaticamente se converter em uma denúncia, porque esses fatos mostram que parece uma advocacia em prol do governo do Estado e que não há nenhum problema no restante do Estado de Mato Grosso. Vou dar um exemplo. Toda hora que tem qualquer problema em Cuiabá, que é natural que haja uma gestão, e tem que haver a participação do Ministério Público, sim, para que possa ter uma gestão do mais alto nível possível, ao tempo todo falas públicas e políticas por parte do procurador. Recentemente em Colíder, fornecedores atrasados no hospital regional, greve no hospital regional, não teve uma fala, não teve uma ação, como há em inúmeros outros municípios de Mato Grosso, dos outros 140, e não há nenhuma fala do Ministério Público. Só parece que existe Cuiabá, existe um município em Mato Grosso para o Ministério Público, Cuiabá. E o que me estranhou desde o começo foi que quando o procurador Deusdedit, nomeado pelo governador Mauro Mendes, escolhido a dedo pelo governador Mauro Mendes, tomou posse, o primeiro ato dele, sabe qual foi? Levar um buquê de flores para a primeira-dama de Mato Grosso, homenageando-a como mãe dos pobres ou algo assim. Isso não faz parte de uma relação republicana e me pareceu estranho. Então, a partir disso, eu passei a observar. Mas não quis levar nada adiante. Mas deputados da base do governador Mauro Mendes, juristas em Mato Grosso, juízes me alertando em relação a isso. Então eu falei, para que eu não seja irresponsável, vou fazer uma consulta. E caso a consulta seja lida como algo atípico, que seja convertido em denúncia, porque seria uma usurpação institucional sem precedentes. Eu faço isso não é para proteger o prefeito Emanuel Pera, não, porque o mandato dele já está acabando. Para proteger... Não. É também para defender o prefeito Emanuel Pera. Não é. Veja, é para proteger a instituição da Prefeitura de Cuiabá, porque os próximos prefeitos que vierem poderão passar por isso também. E eu quero que tenha cada instituição dentro do seu quadrado, respeitando o que prevê a Constituição da República Federativa do Brasil, e que dessa forma, de forma harmônica, respeitando quem é eleito pelo povo, quem é nomeado e quem tem as suas devidas atribuições, a gente possa ter a melhor relação institucional possível.
Nessa perspectiva, deputado, o senhor falou sobre a atuação do Ministério Público e voltando um pouquinho naquela pergunta do Antero sobre as decisões que foram proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado, dizendo que a Prefeitura não deveria colocar dificuldades para que o BRT fosse implantado em Cuiabá, depois negando embargos que foi apresentado pela Prefeitura. O senhor considera que esse tipo de posicionamento é uma invasão à competência administrativa da Prefeitura de Cuiabá? Olha, os conselheiros do Tribunal de Contas têm essa legitimidade hoje. Agora, eu vejo que há muito tempo... Desculpa, deputado, mas a minha opinião não tem, porque... O tribunal... Porque, veja, os conselheiros do Tribunal de Contas podem fiscalizar, pode dar liminar quanto à fiscalização, pode fazer tudo. Eles não podem escolher política pública. É isso que eu ia chegar, é nesse ponto porque que eu ia chegar. Assim, cara, por que não fizeram em Várzea Grande? O Calil Baracate proibiu o BRT na Couto Magalhães, porque ia destruir o comércio de Várzea Grande. Ele proibiu, porque ele é o prefeito da cidade. O governador Mauro Mendes ficou chateado, etc e tal. Mas paciência. O BRT em Várzea Grande ficou uma vírgula. É lá do aeroporto, faz uma vírgula e termina aqui na ponte. Pronto. Isso é o BRT de Várzea Grande. Porque a política foi escolhida pelo prefeito Calil. E é legítimo que seja. É legítimo que seja, ele foi eleito para isso, cara. Você quer fazer isso? Beleza, filia num partido político. Tenha votos. Tenha votos, ganha eleição para prefeito, faz o que você quiser. Cara. Eu acho que... Defende isso no programa de governo e executa o programa de governo. Eu acho que é algo que eu ainda quero levar para o Congresso Nacional, porque lá nós vamos ter esse foro de discussão, que o Tribunal de Contas ele vem usurpando algumas atribuições que são dos mandatários. Algumas coisas importantes o Tribunal de Contas conquistou e está certo. Isso é importante. Dessas liminares que eles dão para defender o dinheiro público. Isso é importante. Isso exatamente. É importante. Agora, na questão da política pública, por exemplo, o voto do conselheiro Walter Abona, eu considero o Walter um dos melhores conselheiros da história do Tribunal de Contas. Muito não é dessa gestão, não. Muito qualificado. O Walter Abona é preparadíssimo, não é preparado. No voto dele, ele fala, olha, tem um regime, a contratação foi feita num regime diferenciado de contratações, etc, etc e tal. Qual que é a característica desse regime? Que não tem o projeto. Pelo amor de Deus, para você fazer um BRT em Cuiabá, você tem que ter projeto, cara. E essa é uma grande crítica. Você tem que ter o projeto. Cara. E essa é uma grande crítica que eu tinha ao ex-procurador-geral de Justiça, que também é indicado pelo Mauro Mendes, a qual também fiz denúncias públicas, porque é o seguinte, ele dizia o seguinte, abre aspas, eleição acabou e o BRT está sendo escolhido tecnicamente. Como é que o Ministério Público me diz, na pessoa da sua maior autoridade, do Procurador-Geral de Justiça, que o BRT foi escolhido tecnicamente se não havia projeto? Nós estamos vendo o testemunho de que não houve projeto no caso da Couto Magalhães. Do dia para a noite eles apareceram com uma entrada na Couto Magalhães que o prefeito Calil não permitiu e gerou uma bagunça, porque eles estão tendo que criar uma outra rota para o BRT. Então como é que se teve a leviandade de dizer que era uma escolha técnica, que o Ministério Público já tinha visto o projeto, sendo que nunca houve projeto? Esse é o meu questionamento, em que essas irresponsabilidades do Ministério Público, veja, não é da instituição Ministério Público, permita aqui até me corrigir, tenho amigos promotores, parentes promotores, muito qualificados, que sei da importância do Ministério Público, mas os líderes, esses dois indivíduos especificamente, os dois agentes públicos especificamente, estão incorrendo em uma série de atos que têm questionamentos jurídicos seríssimos e que estão brincando com a relação BRT e VLT, tanto em relação a Cuiabá quanto a Várzea Grande. Por isso, irei fazer essa consulta ao CNMP.